Bom dia, gente. Eu notei, né, que alguns alunos me mandaram trabalho para o final da semana, mas eu ainda não fiz a separação de quem enviou, quem não enviou, para poder estar mandando para vocês. Eu vou fazer hoje à tarde mais um grupo de recebimentos de trabalhos e vou estar comunicando, ok? A nossa aula de hoje vai ser sobre sistema trifásico. Por mais que a gente já vem falando um pouquinho sobre sistema trifásico, né, quando citamos sistema monofásico, comenta o sistema trifásico, né, quando fala sobre transformadores, comenta sobre o sistema trifásico. Mas eu dediquei uma aula, um momento, para falar pura e exclusivamente sobre isso, porque é um pouco mais complexo, então, né, dependia de uma atenção um pouquinho melhor, ok? Bom, vamos lá, deixa eu partilhar minha tela para vocês. Se vocês, por um acaso, tiverem tendo alguma dificuldade para acessar as aulas gravadas, se tiverem alguma dificuldade para receber o material, né, com as minhas notas de aulas da apresentação de slide, me comunica, tá? Porque aí eu consigo mudar a forma, eu consigo manipular e deixar disponível para vocês de uma forma mais didática, né? Alguém abriu o áudio? Alguma dúvida? Não, foi que chegou agora. Perfeito. Bom, então vamos lá. Devagarinho a gente vai seguindo o nosso tópico. Bom, galera, sistema trifásico, sistema monofásico, nós demos uma atenção interessante, né? Com o circuito resistivo puro, indutivo puro, capacitivo puro, e como se comporta a física, né, dentre essas três grandezas, né, resistência, indutância e capacitância, né, tanto em série e paralelo. E eu expliquei para vocês o que é o fenômeno ressonância, né? Então, como se comporta o fenômeno ressonância com base nos circuitos RLC série paralelo. Então, a grande aplicação da ressonância é exatamente em máquinas elétricas, em circuitos de motores elétricos, em circuitos de transformadores, né? E na aula passada nós vimos a parte de transformadores. Então, estou dedicando a aula de hoje a sistema trifásico, prestar atenção um pouquinho melhor, né? E depois a gente vai falar mais sobre motores elétricos, por exemplo. Ok? Bom, quando a gente fala de sistemas elétricos trifásicos, né, nós temos duas categorias. Nós temos os balanceados, né, que também são conhecidos como equilibrados, né, e os desbalanceados, que são conhecidos como desequilibrados. Ok? Isso é uma relação baseada entre fases, né, e entre fases e neutro. Né? Então você consegue ter uma divisão interessante, né, de como se comporta um sistema trifásico equilibrado, balanceado, e como se comporta um sistema trifásico desbalanceado, né, ou desequilibrado. Bom, estudamos circuitos trifásicos por vários motivos importantes, né? Ele é muito mais vantajoso e econômico de gerar e transmitir energia elétrica, né, no modo polifásico. Então, por que a gente chama de polifásico, né? Primeiro porque mais de uma fase, né? Volta aqui, ó, do que os sistemas monofásicos, que é fase, são dois condutores carregados, que a gente chama de fase e de neutro, né? E os sistemas polifásicos, tem o sistema bifásico também, mas o sistema bifásico ele não é muito funcional, né? Tanto é que a medida de segurança, né, as concessionárias de distribuição de energia elétrica, por exemplo, já começaram, na verdade, já há algum tempo, né, a deixar de disponibilizar o sistema bifásico. Então, quem tem, quem não tem, não tem mais. Ou para conseguir é uma burocracia muito grande que já te informam que você não consegue. Então, o sistema polifásico ele pode ser três condutores carregados, né, três fases, ou podem ser quatro condutores carregados, né, porque você tem as três fases mais o neutro, ok? É considerado condutor carregado. Quem que não é considerado condutor carregado?
condutor de proteção, ou aterramento, né? Ou condutor de aterramento. Né? Esse não é considerado um condutor carregado, né? O termo condutores carregados. Né? Número de condutores carregados. Em um sistema trifásico, o peso dos condutores e outros componentes é menor, né, do que um sistema monofásico, que fornece a mesma quantidade de energia. Ok? Então você está falando uma relação de peso de condutores. Como é equilibrado, né, você trabalha com condutores de menor diâmetro para conduzir, né, a mesma intensidade de corrente elétrica. A potência elétrica ela é mais dividida no sistema trifásico, então você trabalha com um sistema menos carregado. Como resultado, a maior parte da energia elétrica é transmitida em circuitos polifásicos. Né? No Brasil, a frequência do sistema de potência, né, é de 60 Hz, enquanto em outras partes do mundo é comum o uso de 50 Hz. Eu tinha comentado isso com vocês porque 50 Hz é uma frequência mais baixa, é mais fácil de você manipular um motor elétrico, por exemplo. A fonte de tensão polifásica mais importante é a fonte trifásica balanceada. Né? Você trabalha com 3 fases independentes de neutro, né? Sendo utilizados em larga escala em indústrias para a transmissão de energia em longas distâncias, por exemplo, e para a transmissão de energia em longas distâncias. Como você trabalha com uma potência mais distribuída, né, mais balanceada, então você transmitir em trifásico acaba se tornando mais interessante do que transmitir em monofásico, né? Também em corrente alternada. Como o nome indica, né, os circuitos trifásicos são aqueles em função de um sistema trifásico de tensões. Se as 3 tensões senoidais estiverem na mesma magnitude e frequência, né, cada tensão estiver 120 graus, né, fora de fase uma em relação à outra, as outras duas, né, podemos dizer que as tensões serão balanceadas. Né? Então, vetorialmente, você possui um fasor, né, defasado do outro fasor de tensão em 120 graus. Exatamente para você ter uma carga de mesmo potencial, né, 2 fases de mesmo potencial em sentido oposto. Então você mantém um equilíbrio. No caso do sistema trifásico, são 3 casos em sentidos opostos. Você só consegue ter esse potencial de oposição quando você coloca as 3 defasadas em 120 graus. E se as cargas, né, são tais que as correntes produzidas pelas tensões também são balanceadas, né, todo o circuito é referido como um circuito trifásico balanceado. Na figura a seguir, possui as seguintes tensões de fase, né, que é uma relação entre a tensão de linha em relação ao neutro, e você apresenta da seguinte forma. Né? Você tem a fase A, você tem a fase B, você tem a fase C. Então você tem trifásico balanceado e você tem a fase A, ó, V volts, linha A até neutro, né? V de volt, linha B até neutro, V de volt, linha C até neutro. Então toda vez nessa aula que nós vemos VAN, VBN, VCN, nós estamos analisando uma das fases em relação ao neutro, ok? Isso é chamada de tensões de fase, né? Que é a tensão que você pega da linha em relação ao neutro. Então vai ser basicamente, angularmente falando, vai ser basicamente dessa forma aqui, ó, né? A tensão da linha, essa barrinha significa a linha, né? Então a tensão da linha entre a linha A e o neutro, né, vai ser dessa forma aqui, ó, tá vendo? Que você tem a sua tensão final vai ser, né, menor do que o ângulo 0 graus, né? Então RMS significa roots mean square, a raiz média quadrática, ou seja, é o valor eficaz. Né? Aqui você está falando do valor eficaz do sinal. Então, a primeira fase ela está angularmente em 0 graus. Né? Ela parte de 0 graus. A segunda fase ela passa 120 graus, né? Em valor eficaz. Né? E a terceira fase passa em 120 graus, 120 graus, né? Ou seja, 240 graus. Ou em relação à fase anterior,
significa você ter uma fase centralizada, partindo de 0 graus, uma avançada e uma antecipada, né? Vai ficar basicamente dessa forma aqui, para facilitar. Tá vendo? As tensões, levando em conta que as mesmas tensões possuem os mesmos módulos, né? Então, vetorialmente, VA, o valor de VA é igual ao valor de VB igual ao valor de VC. Tá? Aqui a gente já não está mais falando em valor eficaz. Estamos mostrando aqui o sinal completo. Né? As tensões defasadas em 120 graus, ó, o pico de VA, você pode pegar no pico, você pode pegar em qualquer posição da onda, desde que as demais ondas você também pegue na mesma posição. Então, pegando aqui, nessa parte de baixo aqui, no pico negativo, né, de VA até o pico negativo de VB, então se aqui eu baixo 90 graus ó, do ângulo de uma senoide, quando der 120 graus, você tem o pico da segunda. Quando der 120 graus de novo, você tem o pico da terceira, do verde. E entre o verde, que é o VC, e o azul de novo, aqui tem mais 120 graus. Ok? Então aqui, ó, nós conseguimos incluir mais uma setinha aqui. Né? Então temos lá até o azul, né, da terceira fase para a primeira fase, 120 graus de novo. Então, se você somar daqui para cá, vai dar 240. Se somar mais 120, vai dar 360 volts. 360 graus, desculpa, né? Que é o ângulo, né, com base no tempo. É a velocidade de propagação com base num determinado instante de tempo. Analisando as três fases. Vantagens de um sistema trifásico. A potência de... Isso aqui é muito importante, tá? A potência de um sistema... A potência de geradores, né, em trifásico é maior do que em geradores de corrente alternada monofásico, né, em corrente contínua, e em corrente contínua, por exemplo. Né? Então, gerar, né, eletricidade, né, gerar energia elétrica com geradores trifásicos já é maior do que gerador monofásico, que por si só, se gerador monofásico, né, gera mais potência do que gerador em corrente contínua, então o gerador trifásico vai gerar muito mais do que corrente contínua. Thomas Edison, ele foi né, quem criou a lâmpada, ele foi o defensor na transmissão da rede elétrica com base na corrente contínua, né, porque julgava a corrente alternada como alto risco, né, de acidente, né, o risco de choque elétrico, explosão de equipamentos, devido à alta potência que ela transportava. Então ele foi um defensor, né, bem forte de que a transmissão fosse em corrente contínua. O problema é que a transmissão em corrente contínua, como ela trabalha com uma potência muito menor, a gente está relacionando a potência dos geradores de corrente alternada monofásica com corrente contínua. Né? Pela corrente contínua trabalhar com uma potência absurdamente menor, o que acontece? Né? Te obriga a distâncias muito menores você ter uma estação para retransmitir aquele sinal, né? Outros geradores para você poder amplificar aquele sinal e mandar para frente, você atingir uma área maior, né, de distribuição de energia elétrica. Então, já com geradores de corrente alternada monofásico,
Você já consegue atingir, por ter maior potência, atingir maiores distâncias, né? Por isso que a transmissão via cabeamento e poste, né, e as linhas de transmissão e linhas de transmissão com torres, é exatamente por causa da potência elétrica. Então tem que estar, né, fora do alcance do ser humano, por exemplo, que até hoje é considerado um sistema muito perigoso. Mas é um sistema que é capaz de você, gerando menos energia, como proporciona maior potência, né, você acaba tendo uma eficiência maior, porque se você, com pouca energia, você transforma com pouco movimento, né, com pouca energia mecânica, você transforma ou qualquer outra energia física, térmica, né, fotovoltaica, você consegue transformar isso numa potência bem elevada, então para transmitir é mais fácil. E transmitir por geradores, né, trifásicos se torna mais interessante ainda, porque como é balanceado, como é equilibrado, essa potência é dividida por fase, né? Ou seja, você trabalha com um sistema menos saturado. Então você consegue trabalhar com uma potência maior e transmitindo para distâncias, né, para locais mais distantes, por você ter um sistema equilibrado e a potência ser dividida pelas linhas. Uma linha de transmissão trifásica consegue transportar 3 vezes mais potência ativa, né, que uma linha monofásica, com o mesmo nível de tensão. Então, você falar que uma linha monofásica, tá? Vou falar em baixa tensão, só para ficar mais fácil da gente entender. Se falar de uma linha monofásica de 127 volts e você transportar energia, né, com uma linha de transmissão trifásica, onde cada fase possui 127 volts, né, na trifásica você consegue transportar já, né, aqui você tem uma fase de 127 volts, aqui você tem 3 fases, cada uma com 127 volts em relação ao neutro, em relação ao neutro, em relação ao neutro, né? Então, você já consegue ter 3 vezes, né, o valor da potência ativa, né, que é uma chamada de uma potência resistiva, né, em relação à linha monofásica. Então, só isso já dá para a gente perceber que a transmissão trifásica já é absurdamente mais interessante do que a transmissão monofásica. Bom, maior flexibilidade do que em relação ao sistema de corrente contínua e outros sistemas de corrente alternada polifásico, que é o caso do bifásico, né? A potência instantânea em um sistema trifásico pode ser constante, né, acarretando menos vibrações em máquinas trifásicas, por exemplo. Ou seja, se você pegar um motor elétrico monofásico, você vai notar que ele vai vibrar mais funcionando, né, em operação, ele vai vibrar mais do que o motor elétrico trifásico, né, executando a mesma tarefa, por exemplo. Então vamos lá, diagrama fasorial dessas tensões. Né? Em aulas passadas nós chegamos a ver, né, isso aqui. Só que agora eu estou destacando aqui ó, o potencial, né, de cada fasor, né, de mesma magnitude. E aqui, né, tensão da linha A em relação ao neutro. Tensão da linha B em relação ao neutro. Tensão da linha C em relação ao neutro. Como eles estão defasados 120 graus entre si, né, eles proporcionam, né, um equilíbrio de forças, né, como se fosse cabo de guerra. Quem está puxando para cada lado, você está equilibrado. Imagina 3 pessoas puxando um cabo de guerra em posições diferentes. 3 cabos. Você desce um nó na ponta dos cabos, cabos de mesma distância, né, as 3 pessoas, hipoteticamente, com a mesma condição física, a mesma magnitude, puxando cada uma em uma direção. Então, se esses 2 vetores aqui ó, ficassem mais próximos, eles teriam mais forças do que o terceiro vetor que estaria sozinho. Se bem como se juntasse esses dois aqui para o mesmo sentido, teria mais força do que esse vetor. Se juntasse esses 2 vetores aqui, né, puxando para a diagonal, teriam 2 vezes mais força do que esse vetor aqui. Então, por isso que 120 graus, né, proporciona um equilíbrio de forças. Então, hipoteticamente, levando em conta, na condição ideal,
que a pessoa que puxasse esse cabo de guerra aqui, puxasse na mesma intensidade, né, a mesma quantidade de newtons aqui, mesma força, que esse, né, ator aqui, que esse ator, você teria um potencial do equilíbrio de forças igual a zero no meio. Exatamente de onde extrai esse neutro, né, que está indicado, né, na linha A, linha B e linha C. A sequência de fases desse conjunto, né, é ABC, ou seja, de fase positiva, né, significando que VBN está defasado a 120 graus de VAN. Né, tensão entre a linha A e o neutro, tensão entre a linha B e o neutro. Padronizaremos essa nossa notação para sempre abordar, né, as tensões VAN, VBN e VCN, né, como obedecendo a sequência ABC, né, linha A, linha B, linha C. Bom, além disso, né, normalmente assumimos, sem perda de generalidade, né, que o potencial, né, da linha em relação ao neutro, a primeira, né, linha vai ser 0 graus. Né? Então nós vamos admitir genericamente que o potencial da primeira linha de fase vai partir de 0 graus. Né? A segunda de menos 120 e a terceira, né, de mais 120. Essa propriedade pode ser facilmente verificada, resolvendo-se os fasores de tensão, né? Aqui, ó, desculpa. Então, a tensão da linha AN mais a tensão da linha BN mais a tensão da linha CN tem que ser igual a zero. Então, a soma de todos esses vetores, né, das magnitudes dele, tem que proporcionar um valor igual a zero. Né, exatamente porque elas estão equilibradas, elas estão balanceadas. Bom, essa propriedade pode ser facilmente verificada resolvendo-se os fasores de tensão, né, em componentes ao longo do eixo real e imaginário. Né, você calcula com números imaginários. Então, do ponto de vista do usuário, que conecta uma carga à fonte de tensão trifásica balanceada, não é importante, né, como as tensões são geradas. Né? Aqui a gente não está falando de como foi gerada. A aula sobre geração de energia elétrica já foi. Aqui é trabalhando já com o sistema trifásico. É relevante notar, no entanto, né, que se as correntes de carga geradas pela conexão de uma carga, né, à fonte de energia, de uma carga até a fonte de energia, né, como mostra na figura a seguir, vai aparecer aqui, também estiverem balanceadas, né, há duas configurações equivalentes possíveis para essa carga. Se essa carga tiver, né, em estrela, ou chamamos em Y, ou se ela tiver em delta, ou chamamos de triângulo. Né? Se você pegar as três cargas, ó, lembra que Z é a impedância do circuito, a impedância da carga. E o que é impedância? É o somatório das resistividades R, L e C. Lembra que eu falei para vocês em relação aos circuitos monofásicos? Tá, aqui você tem a impedância da linha A, a impedância da linha B, a impedância da linha C. Se você ligar a fase 1, fase 2, fase 3, né, e o neutro, e interligar os terminais, né, as outras extremidades das cargas, então você vai proporcionar esse tipo de instalação. Né? Agora, se você pegar as suas cargas e ligar dessa forma aqui, ó, se você redesenhar ela vai ficar com formato de triângulo. Por isso que é chamado de delta, né? De triângulo. Ok? As conexões em estrela e delta têm suas vantagens. No caso da ligação em estrela, temos acesso a duas tensões, né? A tensão chamada de linha a linha e a tensão chamada de linha a neutro, né? Isso é muito importante. Linha a neutro a gente já falou, que dá 127 volts. Linha a linha é fase fase, ou seja, você pega, vamos falar comercialmente, né? 110 com 110 vai dar 220. Se você pegar 110 com o neutro, dá só 110. Perfeito?
e fornece um local conveniente para se conectar ao aterramento, né, para a proteção do sistema. Isso é, limita a magnitude das tensões de surto. No caso delta, né, essa configuração fica melhor balanceada. Ao servir cargas desequilibradas e é capaz de capturar a terceira harmônica. Né? No caso do delta, a configuração fica melhor balanceada, melhor equilibrada. Né? Ao servir cargas desequilibradas, é capaz de capturar uma terceira harmônica. Né? Por isso que é bom deixar o sistema equilibrado. Então vamos lá, a presença de um sinal harmônico em sistemas elétricos significa que a corrente e a tensão estão distorcidas, né? E se desviam das formas de ondas senoidais. Vamos lá, primeiro, o que significa um sinal harmônico? O sinal harmônico é somatório de sinais. Então, se você tem um sinal único e existe um harmônico, significa que outro sinal está interferindo naquele ali. Então, aí o final aqui, ó. Sistema elétrico significa que o sinal da corrente e o sinal da tensão estarão distorcidos e desviam das formas de onda senoidal. Então, em um sistema elétrico, né, alternado, o sinal senoidal, quanto mais perfeito ele tiver, menos sinal de harmônico, menos sinal de ruído ele vai ter adicionado ali. Então, se você tem a presença de uma terceira harmônica, né, de um ruído no teu sinal, o teu sinal senoidal ele não vai ficar uma senoide perfeita, ele vai ficar mais rabiscado, você vai perceber que ele vai ter sobreposições de sinais, vai ter um somatório de sinal. Né? Um grande exemplo disso, por exemplo, tá aqui, ó. Eu estou gravando a aula em áudio também, você está vendo o teu sinal mais distorcido. Por quê? Porque o som da voz é um som harmônico, é um somatório de frequências graves, médias e agudas. Então notem como o sinal fica distorcido. Não fica uma senoide perfeita, né? Exatamente porque está adicionando, né, os sinais graves, médios e agudos. Então existe um somatório de frequências. Já o sinal da rede elétrica, né, você fala, a fase 1 tem 127 volts. Então é um sinal só. Então se ele está sobreposto, se ele está rabiscado, é porque isso está adicionando ruído. Está adicionando uma terceira harmônica, por exemplo. As correntes harmônicas são causadas por cargas não lineares conectadas ao sistema de distribuição. Né? Como uma carga capacitiva, por exemplo. O capacitor não descarrega tensão, então ele pode, por exemplo, descarregar um sinal de harmônico em cima da carga, da rede elétrica. Né? Então, bem como uma carga indutiva. Você ligar um motor elétrico, você, entre aspas, você suja a rede elétrica. Você deixa ela ruidosa. Né? Então, as correntes harmônicas são causadas por cargas não lineares, ou seja, cargas não resistivas, conectadas ao sistema de distribuição. Disse que uma carga não é linear quando a corrente que ela solicita não tem a mesma forma de onda que a tensão de alimentação. Né? Você alimentou de uma forma, aí ela está atrasando ou adiantando, né, ou uma forma de ruído, ou uma forma ruidosa, isso vai mudar a característica do seu sinal. Então deixa de tornar o sinal mais natural. Né? Ou seja, você está entrando com um tipo de sinal e está manipulando ele e jogando na mesma rede elétrica. Então você está trabalhando com um tipo de sinal e como se você estivesse trabalhando com outro tipo de sinal. Né? Você muda a característica do sinal que está entrando. O fluxo de correntes harmônicas através das impedâncias do sistema, por sua vez, né, cria harmônicos de tensão que distorcem a tensão de alimentação, como a fonte e a carga podem ser conectadas em estrela ou em triângulo, em Y ou em delta. Né? Circuitos balanceados trifásicos podem ser conectados tanto estrela-estrela, YY, como estrela-triângulo, né? Y-delta, quanto triângulo-estrela, delta-Y, quanto delta-delta, triângulo-triângulo. Né?
tecnicamente a gente não chama menos de Y e delta, a gente chama mais de estrela triângulo. Então suas conexões podem ser entrada, estrela, saída estrela, pode ser entrada estrela, saída triângulo, pode ser entrada triângulo, saída estrela, ou pode ser entrada triângulo e saída triângulo, ok? Vamos analisar duas dessas conexões, né? A conexão estrela-estrela e a conexão estrela-triângulo. Né? Quando você pega a conexão estrela-estrela, que é YY, supõe agora tanto a fonte quanto a carga estejam conectadas em estrela, como mostrado na figura. Né? Aquela conexão que você uma das extremidades você entra com sinal e a outra extremidade de cada carga você junta, né? Então tá aqui, ok? As tensões de fase, consequência de fase positiva, são, olha lá, relembrando, né? Você tem a tensão de fase menor do que 0 graus. Aí a tensão de fase na linha B, entre a fase e o neutro, a tensão de fase já vai ser menor do que 120 graus. Isso aqui a gente já viu, só está relembrando, né? E a tensão de fase na linha assim, em relação ao neutro, aqui, ó, vai ser igual a tensão de fase, vai ser menor do que mais 120 graus. Embora tenhamos um sistema trifásico composto de 3 fontes, né, e 3 cargas, você tem 3 fontes de energia trifásica, você tem 3 cargas para alimentar, podemos analisar uma fase única, né, e usar a sequência de fases para obter as tensões correntes nas outras fases. Né. Este é naturalmente um resultado direto da condição equilibrada. Podemos até ter impedância presente nas linhas. No entanto, né, enquanto o sistema permanecer equilibrado, precisamos analisar apenas uma fase. Né? Se as impedâncias das linhas A, B e C forem iguais, o sistema será balanceado. Então vamos lá. Nas equações anteriores, né, a tensão de fase é a magnitude, a VF é a magnitude da tensão de fase. Né? A tensão linha a linha ou simplesmente tensão de linha pode ser calculada utilizando a lei de Kirchhoff para a tensão. O que é a lei de Kirchhoff para a tensão? Ela afirma que o somatório de todas as tensões vai dar igual a zero. Né? Como nós vimos lá, né? Que VAB mais VAN mais VBN mais VCN igual a zero. Isso é a lei de Kirchhoff. Né? Ou também afirma que o somatório das quedas de tensão é igual à tensão aplicada. Né? Se você fizer a soma algébrica das quedas de tensão, vai ser igual à soma à tensão aplicada. Bom, então, dessa forma aqui, ó, a tensão, né, entre a linha A e a linha B vai ser a relação, né, da tensão da linha A em relação ao neutro menos a tensão B em relação ao neutro. Né? Ou seja, tensão entre A e B vai ser os 127 com os 127. Né? Comercialmente 110 e 110, né? Levando em conta que você tem as perdas, então você vai ter 220, por exemplo. Aqui a gente está falando de dedução de fórmula, né? Angularmente falando. Então o VAN ele não é a tensão de fase menor do que 0 graus. Né? O VBN não é a tensão de fase menor do que menos 120 graus, então manipula dessa forma. Ou seja, a tensão de fase de um menos a tensão de fase de outra vai ser multiplicado pela metade, tá vendo? Né? Do número complexo de J vezes raiz de 3 sobre 2. Por que raiz de 3? Porque você está falando de um sistema trifásico equilibrado. Então, ele é equilibrado, você já não leva mais em conta neutro, você só está levando em conta fases. Ok? E dividido por 2, que você só está levando em consideração a linha A e a linha B. Né? Tá vendo aqui, ó? Mesma coisa, tá vendo? A tensão entre as linhas A e B vai ser a tensão de fase, né, da magnitude da tensão de fase, menos a tensão da magnitude de fase vezes, tá vendo? 50%, né, desse número complexo aqui, ó, de J vezes raiz de 3 sobre 2. Fiquem tranquilos que a gente não vai trabalhar para efeito de cálculo, nós vamos utilizar a fórmula polar.
que é a forma muito mais simples da gente analisar. Eu preciso mostrar para vocês como é da dedução de forma, né? Então, a tensão entre a linha A e a linha B, você vai pegar aqui, ó, essa razão toda aqui, ó, né? Então, ó, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2, tudo isso ao quadrado. Tem que ser menor do que a tangente, né, da parcela reativa pela parcela resistiva, ok? Já que é para a gente trabalhar a parte de ângulo, né? Então, eliminando, né, os quadrados aqui com a raiz, nós vamos trabalhar dessa forma. Tá vendo? 3 sobre 2 mais j vezes raiz de 3 sobre 2, que é o resultado final, vai ser raiz de 3 vezes, né, a magnitude da tensão de fase menor do que 30 graus. Então, a cada 30 graus, né, você vai desenhando o seu ciclo de um sinal senoidal, por exemplo. Então, para ficar mais fácil entender, ó, essa soma fasorial, isso aqui, ó, né, esse monte de cálculo bonitinho aqui, essa dedução de fórmula, vai proporcionar, né, aquele diagrama fasorial que a gente já conhece, né? Só que para cada fase aqui, ó. A fase A em relação ao neutro, a fase B em relação ao neutro, a fase C em relação ao neutro. Mas olha aqui, ó, entre A e B, eu vou pegar o equilíbrio dessas fases, ó, entre A e B, né? Então, se eu tenho, lembrando que é alternado aqui, ó, exemplo, eu tenho o mais e eu tenho o menos, ó, que é alternado. Então, esse equilíbrio de fase para cá, ó, vai ser espelhado também, né? Então, esse laranja é o equilíbrio de fases entre o B e o A. O sinal positivo seria para cá, por exemplo, entre o B e o A. De maneira similar, nós obtemos, né, o conjunto de tensões de linha como, se for entre A e B, raiz de 3, né, vezes a tensão de fase com ângulo de 30 graus aqui, ó. Esse que é o ângulo de 30 graus, a resultante, né, entre a fase A e a fase B. Entre a fase B e C, raiz de 3, ó, vezes a tensão de fase menor que 90 graus. Entre B e C, ó, entre a linha A em relação ao neutro e a linha B em relação ao neutro, produziu uma resultante, né? Então, entre A e B, proporciona 30 graus de defasagem. Entre B, aqui, ó, B e C, você vai ter 90 graus de defasagem, né? E entre C e A, que está lá do outro lado, ó, você vai ter 210 graus de defasagem, ok? Aqui, ó, entre A e B é uma coisa, entre B e C é outra coisa. Agora, entre A e C, ó, tá vendo? 180 graus é se fosse reto aqui, ó, mas não é reto. Então, entre A e C, ó, dá um salto de 210 graus de defasagem. E raiz de 3 porque elas estão equilibradas. Se não tivesse equilibrada, seria só 3. E não raiz de 3. Todas as tensões de linha, juntamente com as tensões de fase, são mostradas na figura a seguir, né? E vamos, né, reparar, né, que a magnitude das tensões de linha vai ser denotada como V de volt e L de linha. Okay? Então, tensão da linha. E, portanto, para um sistema balanceado, seria dessa forma, né? Ó, a tensão entre A e B, ó, os 220 volts. Agora a tensão entre B e C, ó, 220 volts. Entre C e A, 220 volts. Levando em conta de que cada uma em relação a neutro do 110, né? Em valor físico. Então, olha como fica o seu diagrama. Então, aquele seu mini diagrama, né? Daqui, ó, VAN, VBN, VCN, agora é esse o máximo diagrama. VAB, VBC, VCA. Perfeito? Assim, em um sistema conectado em estrela, a tensão da linha é igual à raiz de 3 vezes a tensão de fase. Além disso, a tensão de fase está atrasada de 30 graus em relação à tensão de linha, né? Como assim?
Se você pegar qualquer tensão de linha, tensão de fase, aliás, aqui ó, VAN, 30 graus em relação à tensão de linha. Tá vendo? Tensão de fase, 30 graus em relação à tensão de linha. Tensão de fase, 30 graus em relação à tensão de linha. Tensão de fase, 30 graus em relação à tensão de linha. Ok? Como visto na conexão estrela-estrela, a corrente de linha para a fase A vai ser, ó, corrente de linha da fase A vai ser igual a tensão de linha da fase A em relação ao nêutron, dividido sobre a carga que está, né, pendurada, conectada àquela fase. Né? Então, notem como é lei de Ohm. Tensão sobre um fenômeno resistivo proporciona um fenômeno de intensidade de corrente, uma circulação de intensidade de corrente. Né? Se a tensão entre a fase e o nêutron, né, é a tensão de fase menor do que 0 graus, então apenas substitui. As correntes nas demais fases B e C apresentam a mesma magnitude da corrente, né, de linha na fase A, mas defasadas, uma a 120 graus e a outra a 240 graus. Né? Uma parte de 0, outra parte de 120, outra parte de mais 120. Né? Cada uma equilibrada a 120 graus entre si, respectivamente. Né? E a corrente de nêutron, né, vai ser então dessa forma aqui. Ó. O somatório de todas as correntes vai ser igual a zero. Né? Corrente de nêutron tem que ser zero? Nêutron não tem que ter zero corrente? Então, se eu pego a lei de Kirchhoff para a corrente, eu digo que o somatório de todas as correntes dá zero. Né? Então, o potencial da minha corrente de nêutron também vai ser igual a zero. Isso é muito importante. Por isso que quando você mede tensão e corrente na linha de nêutron, não pode dar nada, não tem que dar nada. Né? Porque ela partilha exatamente da lei de Kirchhoff para tensão e para corrente. É uma resultante, né? É um equilíbrio de forças. Como não há corrente no nêutron, esse condutor pode conter qualquer impedância ou pode ser um circuito aberto ou curto, sem alterar os resultados encontrados anteriormente. Né? Então, um curto ele vai baixar potencial zero. Né? Então, é o que acontece com o nêutron. Ou circuito aberto, que também não tem circulação de corrente, né? Não tem corrente. Né? É exatamente a definição de nêutron. Outro importante resultado obtido na conexão estrela-estrela é que a corrente de linha que conecta a fonte à carga é a mesma corrente de fase que flui através da impedância ZY. Né? Então, ó, na conexão estrela-estrela, a corrente de linha que conecta a fonte de energia até a carga, né, é a mesma corrente de fase que flui através dessa própria carga. Portanto, né, em uma conexão estrela, a corrente que passa pela carga vai ser igual, né, à razão do YY, né, da estrela-estrela, onde a corrente na carga é a magnitude da corrente de linha, né, que passa por essa estrela. Né? E a corrente, né, total dela vai ser a magnitude da corrente na carga conectada no sistema de instalação Y, sistema de instalação estrela. Mas vamos lá, um exemplo aqui numérico para ficar mais fácil para a gente. Né? Uma fonte de tensão trifásica de sequência ABC, né, linha A, linha B, linha C, conectada em estrela, balanceada, ou seja, equilibrada, possui uma tensão de linha. Né? Tensão de linha é entre fases. Tensão de fase é entre a fase e o nêutron. Então, tensões de linha aqui, ó, VAB igual a 208, menor do que 30 graus. Né? Menor do que menos 30 graus, em relação à tensão de fase.
Deseja-se obter as magnitudes das tensões de fase. Então, vamos lá. A magnitude da tensão de fase vai ser dada por, tá vendo? A tensão de fase vai ser a tensão de linha dividido por raiz de 3. Pô, mas eu não estou trabalhando com, nesse caso aqui, com 3 fases. Eu estou com 2 das 3 fases. Mas não é um sistema trifásico? É. Então ele está equilibrado. É um sistema trifásico equilibrado, balanceado? É. Então raiz de 3. E não somente o número 3. Então tá lá. 208 sobre raiz de 3, 120 volts. Né? Também sabemos, né, que a tensão de fase está atrasada 30 graus em relação à tensão de linha. Por isso que se você pegar aqui o 220, né, vai te bater os 127 volts. Também sabemos que a tensão de fase está atrasada 30 graus em relação à tensão de linha. Né? Logo, você tem os teus 120, né, menor que menos 60 em relação, né, ao AB. Em relação a N, você vai ter menos 30 e menos 30 de novo. Né? Então, menos 60 graus de defasagem. Entre B e A, né, você já vai ter menos 180 graus de defasagem, já está para o outro lado. E entre B e N, né? E entre C e N, você vai ter mais 60. Ok? Então, a conexão agora estrela-triângulo. Né? Considere a carga considerada conectada. Deixa eu só ver como é que estamos. Tá, perfeito. Então, considere a carga conectada com uma figura abaixo. Então, olha aqui. Ela está em delta, né? Então, ela está em triângulo aqui. Ó. Essas 3 cargas. Tá. Então, observe que nessa conexão, a tensão de linha, a linha, é a tensão em cada impedância da carga. Então, se você medir a tensão entre A e B, né, entre B e C, entre A e C, você vai pegar as tensões em cima dessas cargas, dessas impedâncias. Então, a tensão entre o ponto, entre as linhas A e B, ó, tá vendo? A e B vai ser a mesma coisa que no ponto A maiúsculo e B maiúsculo. Se você não tem carga nenhuma aqui, não tem carga nenhuma aqui, a tensão nesse ponto A vai ser a mesma coisa nesse ponto A maiúsculo aqui. A tensão nesse ponto B, né, a tensão de linha B, vai ser a mesma tensão, né, no ponto B maiúsculo. Então aqui, ó, VAB minúsculo vai ser igual a VAB maiúsculo. Perfeito? Então, raiz de 3 vezes a tensão de fase, né, defasada 30 graus. Então, a tensão de linha vai ser defasada 30 graus. Entre B e C, você já vai ter menos 90 de defasagem. Né? Você tem dessa daqui, você tem dessa daqui, você tem dessa daqui. Então, nesse ponto aqui, a tensão de linha também vai ser 90 graus de atraso, de defasagem. Então, também, ó, a tensão entre o ponto Bzinho e Czinho não tem carga nenhuma. Então, o que tem aqui no B maiúsculo, o que tem aqui no Czinho tem no C maiúsculo. Né? Então, daqui para cá, tá vendo? Daqui para cá, vai ser a mesma tensão do que de Bzinho para Czinho. Né? E CA, essa aqui de fora, né? Menos 210. Então, a tensão de linha vai ser um atraso de 210 graus, né? Em relação à tensão que vem do ponto C e do ponto A, tá vendo? CA maiúsculo. Que é a mesma coisa aqui, ó. Do Azinho até o A maiúsculo, até o Azão, tem carga? Não. Do Czinho até o Czão, tem carga? Não. Então o que tem aqui, tem aqui, o que tem aqui, tem aqui. Então a gente pega a tensão em cima dessa carga aqui, exatamente a tensão aplicada entre a linha A e a linha C. Né? Isso, igual a isso. Então,
A tensão VL é a magnitude da tensão de linha na carga conectada delta em delta, né, e na fonte, porque não tem essas cargas nenhumas aqui, para dar queda de tensão. Então, uma vez que não há impedância, né, de linha presente na rede, né? Então, aqui na rede não há impedância, aqui na rede não há impedância, de acordo com esse modelo ideal. Então, as tensões serão as mesmas. Ainda analisando a figura, notamos que a corrente na carga vai ser, né, corrente na carga AB vai ser igual à tensão de linha entre A e B sobre a impedância, né, aqui, ó, essa impedância aqui. Ok? Sendo que IBC e ICA, né, que são as outras correntes, ó, IBC, que passa por essa daqui, ó, essa impedância, e ICA, que passa por essa impedância, elas apresentam as mesmas magnitudes, né? Essa impedância com essa impedância, e as tensões vão apresentar as mesmas tensões e as impedâncias com as mesmas magnitudes dessa corrente de linha entre A e B. Porém, essa partindo de 0 graus, a segunda partindo de 120 graus, a terceira partindo de 240 graus, respectivamente. Ao aplicar a lei de Kirchhoff para a corrente, obtemos, né, que a corrente aplicada vai ser igual ao somatório das correntes. Então, aqui, ó. E Azinho, Azão, a corrente que está na linha aqui, ó, né, vai ser igual à corrente que se divide no nó, A. Então, a corrente e Azinho, Azão, vai ser igual, ó, dividiu para cá e para lá. Então, vai ser igual ICA, né, IAC, mais IAB, mais IAB. Né? Então, quando chega do outro lado, nesse ponto C aqui, ó, vai ser o contrário. Então, quando chegar nesse ponto aqui, você vai pegar a corrente, né, AB, e você vai pegar a corrente AC ou CA e vai subtrair. Ou seja, você tem um sistema de equilíbrio, né? Então, aqui, ó, entrou na malha, somou, vai sair da malha no nó, subtrai. Volta a entrar na malha, soma de novo. Sai da malha, subtrai. Então, você tem um sistema equilibrado. Finalmente, usando a mesma abordagem empregada anteriormente para determinar, né, a relação entre as tensões de linha e as tensões de fase em uma conexão estrela-estrela, podemos mostrar que a relação entre as magnitudes das correntes de fase na carga conectada em delta é a corrente na linha e a corrente de linha, né, serão corrente de linha igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Então, podemos afirmar que a corrente de linha vai ser raiz de 3 vezes maior, né, que a corrente de fase. Né, e está atrasada 30 graus. Então, dá 1,73 aqui, ó, por exemplo. Então, a tua corrente de linha vai ser 1,73 vezes maior do que a corrente de fase. Exemplo didático. Então, relembrando que você, engenheiro responsável, né, pela equipe de manutenção de uma indústria, precisa definir, né, como os enrolamentos do novo transformador trifásico, recém-adquirido, serão ligados de modo a ser possível uma conexão com a rede elétrica, né, além de permitir o correto funcionamento das cargas, ou seja, equilibrados. Então, você tem o primário transformador, você tem o secundário transformador. Né? Primário transformador, secundário transformador. Então, aqui, ó, você está instalando em triângulo, triângulo. Aqui você está instalando em estrela, em triângulo e estrela. Né? Delta, delta. E aqui você está em delta, y. Perfeito? Sob a sua responsabilidade está a integridade do transformador, bem como, né, de todas as cargas que eles serão instaladas.
Assim, uma decisão incorreta pode gerar um prejuízo duplo para a indústria, né, com perda de equipamento e paralisação das atividades produtivas. Aí, para decidir quais as ligações dos lados primário e secundário do transformador, as informações disponíveis na placa de identificação vão ser apresentadas aqui, né? Então tá lá o nosso delta delta e delta y, né? Então, além das informações contidas na placa do transformador, foram levantados por sua equipe outros dados que devem ser considerados na decisão da instalação dos enrolamentos do transformador, conforme mostrado na tabela. Então, a rede elétrica está disponível lá, ela vai ser trifásica de 13,8 kV, né, kV em 60 Hz. Você tem três cargas, né? A carga 1, né, um motor elétrico trifásico, né, com bobina em estrela, 4 fios, né, um motor em estrela, um motor de 380 volts, né, então de 15 HP de potência. Segunda carga, uma estufa resistiva, né, em triângulo, ou seja, se é em triângulo já cai para 220 volts. Né, e uma estufa de 2,5 kW. Uma terceira carga, né, um equipamento indutivo que você também vai ligar em delta, ou seja, também em 220 volts, porém possui uma potência de 5 kVA. Então você vai ligar essas três coisas no transformador. Só que a tua rede elétrica é de 13,8 kV em 60 Hz. Ao analisar a placa de identificação do transformador, nota-se que o enrolamento do primário deve obrigatoriamente ser conectado em delta. Então, aquele transformador, ele afirma na plaquinha de identificação dele que a entrada dele tem que ser ligada em delta, né? Como pode ser identificado nessa imagem, ok? Então, a entrada do transformador tem que ser ligada dessa forma aí. Já que os enrolamentos do secundário permitem tanto uma conexão em delta, né, como uma ligação em Y, em estrela, né, em triângulo estrela, figura B, a conexão, né, em estrela pode ser facilmente identificada aqui, quando você pega o terminal 456 e curto-circuita, né, considerado um neutro virtual aqui no equilíbrio de força. Então, a correta instalação do secundário, do transformador, depende das cargas que serão conectadas a ele. Então, o primário já disse que é obrigatório, tá aqui, ó, que seja em triângulo. Então, o primário tem que ser dessa forma aqui. Por quê? Ah, porque o engenheiro quer fazer... Não, está escrito a forma de instalação do transformador. Então, a entrada do transformador tem que ser ligada dessa forma. Então, a carga no secundário você vai ligar de acordo com o que precisa. Aí vamos lá. A carga 1 necessita ser ligada de forma que sua tensão de linha seja 380 volts, além de possuir suas bobinas conectadas em Y, né? Por outro lado, a carga 2 e 3 devem ser atendidas por uma tensão de 220 volts, ambas configuradas em delta. Então, como é que você faz para a carga 1, né, você ter disponível 380 volts e a carga 2 ter disponível 220 volts? Está entrando 13,8 kV, o transformador vai ser um abaixador de tensão. Bom, sabemos que a ligação em delta apenas possibilita valor para a tensão, né, e a tensão de linha, enquanto a conexão Y permite dois valores, né, para a tensão, isso é a tensão de linha e outra de fase. Né? Sendo a tensão de linha raiz de 3, faltou botar aqui, ó, raiz de 3 vezes maior do que a tensão de fase, então o secundário transformador deve ser ligado em estrela, né, que você pode buscar o triângulo a partir dele. Né? Então vamos lá. A segurança e a integridade de todos os equipamentos, né, vão estar perfeito. Você vai conectar e vai funcionar.
Então vamos lá. A entrada do transformador obrigatoriamente tem que ser em triângulo, porque a plaquinha de identificação dele afirma isso. Aí a saída, feito em estrela, aí você tem o motor, que tem que ser fechado em estrela. O aquecedor, fechado em triângulo, né? E a outra carga é um equipamento indutivo. Outra carga indutiva, né? Também em triângulo. Então, o aquecedor e essa outra carga, nós vamos ligar exatamente igual. Né? Tá vendo aqui, ó? Uma fase lá em cima, outra fase, né? Terceira fase, perfeito. Né? Já o motor elétrico tem que ser em estrela, né? Cada fase você vai pegar da estrela, você vai copiar a estrela do seu transformador. E neutro com neutro. Neutro com neutro, fase 1 com fase 1, fase 2 com fase 2, fase 3 com fase 3. Então, dessa forma, você consegue ter todo o equilíbrio de carga atendendo. Esse cara vai ter 380 volts, esse aqui vai ter 220, esse aqui vai ter 220. Perfeito? Vamos lá. Um outro exercício prático. Para ampliarmos, né, nossa aplicação do conhecimento adquirido nesse tópico, considere a seguinte situação. Tá? Após vários desligamentos de energia, né, em áreas de alta complexidade e extrema importância hospitalar, como UTIs, né, unidade de tratamento intensivo, o centro cirúrgico, né, e um centro cirúrgico, o hospital contratou você para que possa identificar o motivo pelo qual o sistema de proteção da instalação elétrica atua, né, constantemente, desligando áreas críticas. Não pode ficar desligando a área crítica. O que está acontecendo? Né? Além disso, o hospital, deseja que uma solução eficaz seja fornecida, de maneira a garantir, né, que os óbitos não venham a ocorrer devido, né, aos desligamentos indevidos em equipamentos, para contribuir, né, com a investigação da causa do problema. A sua equipe, né, ou a equipe de manutenção do hospital, forneceu esquemas elétricos na instalação e, resumidamente, né, foi apresentada a conexão do secundário do transformador trifásico e a carga conforme figura. Só para vocês terem uma ideia da importância, né, de uma instalação de um transformador em área hospitalar, o Hospital Badim, na Tijuca, em 2018, se eu não me engano, ele pegou fogo e a perícia depois constatou exatamente falha nos transformadores. Então, você vê, não pode parar, não pode ficar dando problema. Você não pode fazer uma ligação direta, você tem que respeitar os métodos de instalação. E integridade física do equipamento também. Bom, então, repetindo o desenho aqui, ó. Você tem o secundário do transformador, né, como foi instalado, e a carga toda do hospital, em delta. Assim, para atender a solicitação do hospital e garantir o deslizamento, né, o desligamento não ocorram, como você solucionar esse problema crítico? Quais procedimentos devem ser adotados, de modo a evitar o sistema de proteção, que o sistema de proteção atue sempre, né, que ocorrer uma falha de terra, uma falta de terra, por exemplo. Faltou terra, desarma tudo. O que acontece? O que pode ser feito? Bom, lembre-se que você precisa encontrar uma solução para os constantes desligamentos nessas áreas críticas do hospital. Para isso, precisamos entender qual o tipo de ligação elétrica do hospital. Então, a figura anterior estava mostrando para a gente, né, a instalação com o terra. Aqui, ó. O neutro estava aterrado, tá vendo? O neutro transformador estava aterrado. Nesse tipo de instalação, qualquer falta que vier a ocorrer, né, ou se alguma pessoa acidentalmente tocar uma das três fases, o sistema de proteção atuará, isolando a falta e, consequentemente, desligando possivelmente áreas críticas do hospital. A falta de terra automaticamente vai desligar o aterramento
e alguns equipamentos que precisam do aterramento vão ser desligados. A atuação da proteção ocorre pois há um caminho fechado para a corrente de falta fluir, né, e retornar para a fonte. Né? E a próxima figura aqui vai apresentar isso, tá vendo? Então, se eu encostar na rede, ó, e eu estou pisando no chão, ó, a atuação da proteção ocorre pois há um caminho fechado aqui, ó, né, para a corrente de falta fluir para retornar para a fonte. Então, ó, circuito fechado, né, corrente de falta suficiente para que a proteção atue. Aí o sistema de proteção vai atuar e vai desarmar. É um equipamento que precisa estar bem aterrado, tá vendo? Assim conclui-se que circuitos de alimentação aterrados só devem ser utilizados para alimentação de equipamentos que não estão associados à sustentação da vida. Né? Então, ó, circuitos de alimentação aterrados só devem ser utilizados, né, para alimentação que não estão associados à sustentação de vida, né, uma vez que a proteção desses equipamentos atuará eficientemente desligando o circuito. Aí o paciente que vai estar conectado, dependente de um equipamento, né, vai sofrer um risco de vida. Vai aumentar o risco. Para contornar essa situação, é necessário que o hospital realize a troca do sistema de aterramento por um sistema não aterrado. Né? Tirar o aterramento daquele ponto, tirar o aterramento daqui, ó. Ou seja, um sistema flutuante, um aterramento virtual, um aterramento flutuante, o qual evita, né, que o desligamento repentino venha a ocorrer, sendo ideal para o caso hospitalar. Então, o hospital pode, por exemplo, atuar no seu circuito para uma ligação delta e a saída delta também, ao invés de estrela. Né? Nessa ligação, a magnitude da corrente de falta em um primeiro curto-circuito fase terra é muito pequena, dependendo da tensão do sistema, né, da resistência do componente causador e das capacitâncias do teu sistema. Então vamos considerar o circuito delta-delta agora. Tá vendo? Delta-delta. E o aterramento é um aterramento virtual, tá? Aterramento flutuante. Circuito flutuante, sem terra. Sem terra físico. Então, se um objeto aterrado com baixa resistência tocar o condutor energizado, né, o fluxo de corrente resultante será insignificante. Né? Então, o laço de falha de aterramento ficará incompleto, porque o caminho do retorno, né, à fonte está ausente. O aterramento só pode ocorrer através da capacitância de fuga do sistema para a Terra. Então, a corrente resultante possível também é conhecida como corrente de carga. E assim, em uma única falta de fase terra, os sistemas são não aterrados, não produzirão a quantidade de corrente de falta necessária para desarmar uma proteção comum a todos. Né? No entanto, se uma segunda falta acontece simultaneamente, o sistema de proteção aí sim atuará, né? Porque vai desequilibrar. Se você tem um sistema equilibrado, um deu corrente de falta, o outro deu corrente de falta, desequilibra tudo. Pois um caminho de retorno passará a existir. Dessa forma, é necessário que, além de um sistema flutuante, né, saída em delta do transformador, o hospital também instale um dispositivo para detectar falhas de aterramento em sistemas não aterrados, para que essa falta seja rapidamente sanada antes que outra falta possa acontecer. A primeira falta aconteceu, aí o sistema de aterramento em sistema não aterrado já começa a atuar, já começa a indicar, para que não aconteça uma falta em outro dispositivo e caia todo o sistema. Então agora vamos analisar os sistemas desbalanceados, né? Que são aqueles sistemas desequilibrados. Agora nós vamos sistemas equilibrados, vamos ver os sistemas desequilibrados. Então chamamos de sistemas
desbalanceados. Então, as impedâncias das linhas de transmissão, das impedâncias das linhas, que são as linhas de transmissão, não são iguais em módulo ou em fase, ok? As impedâncias das cargas não são iguais em módulo e fase, ou quando é resolvido pela aplicação direta da análise de malha ou nodal. Né? Um sistema balanceado, desbalanceado, você tem o seu equilíbrio, não é igual. As cargas de consumo nas fases não são iguais. Você proporciona um desbalanceamento do sistema. Né? Ou quando você faz uma aplicação direta da análise. Então vamos lá. Sistema com fontes simétricas, umas cargas desbalanceadas. Né? As tuas cargas aqui desbalanceadas. Ó. ZA, ZB e ZC sendo diferentes. Então, 3 situações que podem acontecer. Impedância de aterramento nula, né? Resistividade de aterramento nula, ou seja, ausência de aterramento, de resistividade de aterramento, centro-estrela solidamente aterrado, impedância de aterramento diferente de zero, né? E centro-estrela isolado. O centro da estrela aqui, ó, isolado, ou solidamente aterrado, como está aqui. Ou impedância de aterramento diferente de zero. Né? Em condições tropicais, tem que estar numa ordem entre, exemplo, 3 ohm. Não pode passar de 10 ohm, de acordo com norma. Então, se passar de 10 ohm, você vai ter um desequilíbrio de fases. Né? Isso que vai acontecer. Se for menor de 10 ohm, quanto menor, melhor, porque significa que vai ser mais condutivo para a Terra. Até 10 ohm, considerado pela ABNT NBR 5410. Passou de 10 ohm, está fora de norma, ou seja, o teu sistema trifásico vai ficar desbalanceado. Eu já fiz um ensaio, né, em toda a malha de aterramento de uma empresa, né, eram 32 pontos de aterramento, e foram notificados, se eu não me engano, acho que 15, 16, né, pontos de aterramento com a resistividade acima do que deveria, ou seja, com a impedância diferente. Então proporcionava um desequilíbrio de fase para aquela unidade. Ou seja, o consumo, a potência nas fases eram diferentes. Então o sistema trabalhava em desequilíbrio. Né? E se eu não me engano, tinha 3 pontos inexistentes. Né? 3 pontos inexistentes. Não existia aterramento naquele ponto ali. Então, eram pontos que precisavam de manutenção. Sistemas com fontes simétricas, mas cargas desbalanceadas. Então, ainda com a impedância A, B e C, as 3 cargas sendo diferentes. Né? Como é que vai funcionar a corrente de linha? Você não pode dizer que é igual. Né? Então, ó, corrente de linha. Corrente de linha com valores eficazes distintos, né? E não defasados em 120 graus. Por quê? Porque como elas estão com impedâncias diferentes, né, então o valor de fase vai ser diferente para cada uma. Logo, o diagrama de forças, né, de diagrama fasorial que aparece o equilíbrio, né, de fase 120 graus, uma em relação à outra, umas em relação às outras, não vai ser exatamente 120 graus. Ou seja, essa corrente, né, tem que ser igual à corrente da linha A em relação à carga A, em relação à carga B em relação à carga B, e a corrente de fase C em relação à carga C, a impedância C. Ou seja, a nossa corrente, né, de neutro ela deveria ser igual a zero. Mas quando está diferente de zero, se o centro estrela estiver aterrado
solidamente ou através de impedância, né? E a corrente, né, de linha de neutro igual a zero se o centro estrela estiver isolado, né? Não está conectado ao Terra, ele está isolado. Sistema com fontes simétricas, mas cargas desbalanceadas, ainda com ZA, ZB e ZC diferentes, porém ligadas em estrela, né? Então você vai ter, né, que a tensão de linha entre A e B vai ser igual à tensão de linha entre A e o neutro menos a tensão de linha entre o B e o neutro. Esse valor dando diferente de raiz de 3, né, vezes a tensão de linha entre o A e o neutro, levando em conta 30 graus de defasagem. Então, tensões de fase na carga com valores eficazes distintos, né, e não defasados em 120 graus, proporciona isso aqui. Então, tensão de neutro da carga. A tensão de linha no neutro igual a zero se o centro estrela estiver aterrado solidamente. Tensão de linha, né, em neutro diferente de zero se o centro estrela estiver isolado ou aterrado através da impedância, né? Ou seja, tirando o neutro do estrela, passando por outra carga resistiva e indo para a Terra. Como está aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Passando por outra carga resistiva indo para a Terra. Então, essa corrente de desvio aqui é o que a gente está analisando, né? Se ela for diferente de zero, se ela for igual a zero. Então, a potência trifásica para o sistema balanceado será a soma das potências de cada fase independente. Então, sistema com fontes simétricas, carga desbalanceadas em estrela, como vai ficar? Como calcular a corrente do neutro da carga? Como calcular a tensão de deslocamento do neutro da carga? Então, vamos analisar. Pela lei de Kirchhoff da tensão, você calcula a tensão de deslocamento do neutro da carga. Então, para cada malha você aplica a lei de Kirchhoff para a tensão. Então você tem, ó, entre a fase A e o neutro, né? Você tem, ó, a impedância, né, que está escapando para a Terra da linha, a impedância da linha mais a impedância de A, né, vezes a corrente, né, da linha de desvio em relação à fase A, mais a impedância, né, desse desvio para a Terra vezes a corrente de desvio para a Terra. A impedância B, a tensão da linha B em relação ao neutro, que é a mesma fórmula, só que aqui vai ser a impedância B, a impedância da linha, mais a impedância, né, da fase B, da linha da fase B, né, vezes a corrente, né, entre a linha B e a fase B, mais a impedância vezes a corrente do desvio para a Terra. E a C, a fase C, mesma coisa. Então, as equações para a corrente da linha aqui, ó, né? Você tem aqui, ó, queda de tensão no neutro, menos a queda de tensão do desvio para a Terra, dividido sobre a impedância da linha mais a impedância da fase A. B, mesma coisa, dividido sobre a impedância da linha mais a impedância, né? Então aqui você tem, ó, queda de tensão, ó, resistividade vezes corrência, é queda de tensão, ou seja, essa linha aqui, ó, como tem uma resistividade, uma impedância aqui, ela vai produzir uma queda de tensão aqui também. Ó, tensão, resistividade vezes corrente. Ó. Então, lei de Ohm aqui também. Ó. Olha o desperdício. Então, isso aqui também é uma queda de tensão. Né? Tensão aplicada menos queda de tensão dividido pela impedância, né, da linha mais a impedância na fase B. Da linha na fase B. E da C, mesma coisa. Agora a equação da corrente na linha que vai direto para a Terra, né? Do neutro aterrado. Então, tensão sobre a impedância da linha A, tensão sobre a impedância da linha B, tensão sobre a impedância da linha C, tudo isso dividido, né, pelo somatório do 1, é porque é o inverso, né? Mais as impedâncias, tá vendo?
a impedância de aterramento sobre a impedância da linha mais a impedância A, mais a impedância do aterramento, mais a impedância da linha mais a impedância B, sobre a impedância da linha mais a impedância B, mais a impedância do aterramento sobre a impedância da linha mais a impedância C. Tá? Fiquem tranquilos que é só dedução de fórmula, só para a gente poder analisar de onde vem para onde vai. Mas como eu falei, nós vamos trabalhar com a forma polar, que é mais fácil de entender. Então, a tensão de deslocamento entre o neutro ou a tensão do centro estrela, né? Tensão do centro estrela, olha como é que a queda de tensão, né, do deslocamento de neutro, igual a resistividade vezes corrente, tá vendo? A lei de Ohm. Né? Então, a tensão vai ser igual a impedância vezes tudo isso aqui. Ó. Não é a fórmula de calcular a corrente aqui. Ó. Então, o INN é tudo isso aqui. Ó. Então, vai pegar tudo isso aqui e vai substituir no lugar do INN. Então, ZNN vezes INN aqui. Ó. Ok? A potência média, né, trifásica em uma carga é medida utilizando um instrumento medidor de potência, que é o watímetro. Né? Então, se você utilizar, né, uma medição de potência com um watímetro para sistema monofásico, vai ser dessa forma aqui. Ó. A potência, né, vai ser igual à resistência da linha, né, vezes tensão vezes corrente, ao quadrado. Ok? Então, a dedução da fórmula, ó. Então, a potência vai ser igual aqui, ó, a tensão eficaz menor do que o ângulo, né, vezes a corrente eficaz menor do que a defasagem do ângulo. Perfeito? Então, bota em evidência aqui, subtrai o ângulo da tensão com o ângulo da corrente, faz uma defasagem aqui entre tensão e corrente. Ou seja, a potência eficaz vai ser igual à tensão eficaz vezes a corrente eficaz vezes o fator de potência, né? Que cosseno do ângulo é fator de potência. Então, o fator de potência dos ângulos da relação entre a defasagem do sinal da tensão em relação à corrente. Né? E se for uma carga indutiva, que atrasa a corrente em relação à tensão, então você inverte isso aqui. Né? Então, a relação entre os dois, cosseno disso é o fator de potência. Então, a potência eficaz vai ser igual a tensão eficaz vezes a corrente eficaz vezes o fator de potência, só que tensão versus corrente. Ok? Aqui, ó. Fator de potência, que é o cosseno do ângulo. Sistemas balanceados, né? Aqui é um sistema desbalanceado. Um sistema balanceado, como seria? Um único watímetro, né? Um único medidor de potência, é suficiente para medir a potência trifásica, já que a potência na fase 1 vai ser igual à potência na fase 2, que vai ser igual à potência na fase 3, né? Vai ser a potência média, né? Vai ser 3 vezes o valor da leitura do watímetro. Você medir em uma linha, se você multiplicar por 3, vai ser o valor de todo o sistema. Se eu colocar aqui o watímetro para me fazer a medição, ó, total seria a mesma coisa aqui. A qualidade, né, da energia dividido por raiz de 3. Então, isso aqui é o sistema balanceado. Né? O sistema desbalanceado, você pode medir com 3 watímetros ou 2 watímetros. Balanceado, basta 1 watímetro e se você medir a potência de uma linha, vai ser igual à potência das outras duas linhas. Quero saber a potência total. Então eu pego o valor do sinal dividido por raiz de 3. Perfeito? Já se o sistema for desbalanceado, aí eu preciso de ou no mínimo 2 watímetros para trabalhar num método, ou 3 watímetros para trabalhar em um segundo método. Então, método de 3 watímetros. Como é que funciona? Então, funcionará independente do tipo de conexão, né, da carga, se for em estrela ou se for em triângulo. Funciona também em sistemas balanceados, né, adequado em sistemas no qual o fator de potência varia constantemente. Né? E a potência ativa trifásica vai ser igual a potência trifásica, vai ser potência 1 mais potência 2 mais potência 3.
né? E o ponto comum de referência, que é chamado ponto de origem, lá no, né, o que vai proporcionar o neutro, pode ser conectado arbitrariamente. Entretanto, se estiver conectado em uma das fases, né, um dos três watímetros será ali uma potência nula, ok? Então vamos lá. Sistema desbalanceados A2, watímetros em consequência, aqui, ó, vai ser ligados, ó, entre duas fases, entre duas fases, né? Então ele não vai pegar aqui, ó, método de 3 watímetros, um para cada linha. Se somar os três, vai dar a potência total, né? Vamos lá. Sistema balanceado. Você usa um watímetro. Se você medir a potência em uma linha, é a mesma que para as outras duas, né? Individualmente. Sistema desbalanceado. Eu pego 3 watímetros e coloco um em cada fase. Fase A, fase B, fase C. A leitura que dá em cada um deles, eu somo. Vai ser valores diferentes, mas eu pego a leitura de cada um deles e somo. Sem multiplicar por raiz de 3. Sem dividir por raiz de 3, desculpa. Dividir por raiz de 3 é quando o sistema está equilibrado. Está desequilibrado. Eu pego um watímetro, coloco em cada rede, somo o valor de cada uma, somo o valor de todas, vai dar a minha potência da rede. Sistema com 2 watímetros, eu ligo os 2 watímetros entre essas 3 fases. Então, da fase A para a fase B eu ligo um, da fase B para a fase C eu ligo o outro, né? Em série. E ligados essas 3 fases. Então, como se os 2 watímetros, olha, eu pego fase 1, né? Pego uma fase, pego outra fase, e aqui do meio eu pego a terceira fase. Então, o método de 2 watímetros, ó, é o método mais utilizado. Os watímetros devem ser conectados adequadamente, até porque usa apenas 2 watímetros e não 3. Devem ser conectados adequadamente. Cada watímetro não lê a potência individual da fase que está inserido, né? Cada watímetro vai ler o que aqui, ó? Potência da rede. Ó. Ele vai fazer, ó, que a potência numa carga vai ser a tensão entre A e B vezes a corrente de A, né? Vai ser diferente se eu pegar somente entre a linha A com neutro aqui, ó, fase AB. Vai ser diferente, né, da potência se eu pegar somente numa fase. Então, potência ativa trifásica, ele vai somar potência de um com potência do segundo, primeiro com o do segundo, né? E a potência reativa trifásica vai pegar a potência do segundo menos a potência do primeiro e vai multiplicar por 1,73, que é o valor de raiz de 3. Ok? Bom, sistema desbalanceado, um método por 2 watímetros, né? A potência aparente total, que é a potência total, somatória das potências ativas com potência resistiva, vai ser, né, um triângulo pitagórico. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o quadrado da potência aparente vai ser igual ao quadrado da potência ativa mais o quadrado da potência reativa, né? E o fator de potência, né, vai ser igual. O cosseno do ângulo é fator de potência. Então, o fator de potência vai ser igual a potência na linha resistiva, né, ativa, dividido sobre a potência aparente, né, que é a potência total. Isso você também consegue calcular o fator de potência, né? Então, conclusões importantes. Se P2 foi igual a P1, se a potência na linha 2 foi igual a potência na linha 1, digamos que a carga é resistiva. Se a potência na linha 2 for maior do que a potência na linha 1, você vai dizer que a sua carga está indutiva. Então, se você medir com 3 watímetros, né? Medir com 3 watímetros. Fase 1, fase 2, fase 3. Então, fase 1 deu igual a fase 2, as potências, então é porque a carga está puramente resistiva, né? Ou que a carga indutiva e capacitiva se anulam. Lembra do circuito ressonante? Lembra disso? Agora, se a potência na linha 2 for maior do que a potência na linha 1, é porque a carga está muito indutiva. Se a potência na linha 2 for maior do que a potência, for menor do que a potência, se a potência da linha 2 for maior do que a potência 1, a carga vai ser indutiva, né? Vai anular a potência resistiva. Se a potência da linha 2 for menor do que a potência 1, significa que a carga é capacitiva.
Tá? Então é uma forma interessante de você analisar isso. Então vamos lá, exercício. O método dos 2 wattímetros permite as leituras, P1 1560, P2 2100. Opa, P2 é maior do que P1, não é isso? Watt. Quando conectados a uma carga equilibrada, em estrela, sendo a tensão eficaz de fase 220 volts. Então calcule a potência trifásica ativa, a potência trifásica reativa, né, e o fator de potência e a impedância, né, de fase. Então vamos para a primeira aqui, calcular a potência trifásica ativa. Então, potência trifásica ativa, disse que a carga está equilibrada, conectada em estrela. Então, potência, né, total vai ser igual a potência na linha 1 mais a potência na linha 2. Então, 1560 mais 2100 igual a 3.660 watts. Perfeito? Potência trifásica, quando é reativa, aí você já tem que entrar a raiz de 3. Então, a potência reativa vai ser igual a potência 2 menos a potência 1. Que você já viu que ela é reativa indutiva. Então, está aqui a potência reativa indutiva. Alguns livros ainda escrevem V, volt, ampere, reativo, ainda bota um izinho minúsculo, indutivo. Se fosse capacitivo, um Czinho minúsculo de volts, ampere, reativo, capacitivo. Fator de potência. Então, o ângulo vai ser igual ao arco da tangente, né, o inverso da tangente, da potência reativa sobre a potência ativa. A carga reativa sobre a parcela reativa sobre a parcela resistiva. Nós vimos isso bastante em circuitos monofásicos, lembra? Parcela reativa sobre a parcela resistiva. Então, o cálculo total da potência reativa dividido pelo cálculo total da potência ativa. Então, achamos lá, 14,33 graus esse ângulo. O fator de potência não é o cosseno do ângulo? Então, vamos pegar esse ângulo e vamos fazer o cosseno dele. Né? Cosseno desse ângulo. Então, achamos lá, fator de potência igual a 0,9689. É um fator de potência maravilhoso, né? Quase 100%, né? Aproximadamente 97%. Eu posso até colocar. Então, FP aproximadamente igual a 97%. Fator de potência maravilhoso. Né? Vezes 100 porcentagem. Impedância da fase, última coisa que pediu. Então, a impedância da fase tem que ser da linha, tem que ser menor. A impedância da potência, né, da linha tem que ser menor do que a impedância da potência. Ela tem que ser menor do que o ângulo. Se o ângulo é 14,33 graus, então a impedância, né, da potência vai ser a tensão da fase, né? Vai ser a tensão da fase dividido pela corrente da fase. Então a corrente da fase vai ser a potência da fase dividido pela... vamos lá. Cálculo de corrente lei de Ohm, não é tensão sobre potência? Perfeito. Só que quando você fala de um sistema alternado, não desprezando, né, as perdas, é P sobre V. Agora, quando você trabalha com fator de potência, né, esse aqui é um cálculo mais real do que apenas potência sobre tensão, né, a lei de Ohm para potência. Então aqui é o mais real, porque você multiplica pelo fator de potência, né, que você precisa corrigir. É o fator de perda, por exemplo. Né, ganho, perda. Né? Então você põe a potência embaixo e não em cima. Então, potência, 1220 volts, 1220 watts, né, dividido por 220 volts, vezes, né, o fator de potência que já havia sido calculado.
Então, achamos a intensidade de corrente na fase. E agora a lei de Ohm. Tensão da fase e a corrente da fase, calculamos a impedância da fase. Então tá lá, 38,44 ohm. Só que a gente quer saber a impedância da fase na linha, né? Impedância de fase mais na linha. Então vamos pegar esse valor e tem que ser menor, não afirmou aqui em cima, tem que ser menor do que o ângulo. Então você vai escrever que tem que ser menor do que o ângulo. Dessa forma que você vai fazer. Ok? Então a impedância da fase na linha, de fase na linha, vai ser o valor que você calculou da impedância e você só vai escrever dessa forma aqui, ó, menor que 14,83 graus. Perfeito? Bom, vamos analisar agora uns exercícios de livro. Tá? Uns exercícios de livro. Bom, livro de Eletricidade Básica de Milton Gussou. Esse livro aqui ele é muito utilizado em concurso público, inclusive. Tá? Então vamos apresentar o triângulo das potências em um sistema trifásico equilibrado. Então a potência total, que é chamada de potência aparente, representado pela letra S. Letra P, potência ativa ou potência resistiva. Letra Q, potência reativa. Né? E letra S, potência total, que é a potência aparente. Estão relacionados com a potência aparente, que é a potência total, em watts. Desculpa, com a potência ativa, né? Que é chamada também de apelidada de potência real, em watts. É a potência que os seus equipamentos trabalham. Eles não trabalham com potência em volt e ampere, trabalham com potência resistiva, em watts. Portanto, uma carga trifásica equilibrada tem a potência real, né? A potência aparente e a potência reativa, dadas pelas equações. Ó. Potência ativa, potência reativa, aparente e potência reativa. Né? Potência aparente, volt-ampere. Se for monofásico, V vezes I. Se for trifásico, V vezes I vezes raiz de 3. Equilibrado. Tá? Então, potência ativa, né, ou resistiva. V vezes I vezes o cosseno do ângulo, né, aquela perda, vezes raiz de 3. E a potência reativa não é vezes cosseno, é vezes o seno do ângulo. E vezes raiz de 3. Né? Onde raiz de 3, a gente vamos trabalhar com uma constante de 1,73. Então vamos botar 1,73 e multiplicar pelo valor. Então aqui, ó, como, né, a potência resistiva não atrasa ninguém, corrente em relação à tensão, nem tensão em relação à corrente, então a corrente estaria para cá, ó, em um circuito como esse. Ó. Poderia incluir aqui um vetor de corrente como resultante. Né? Tá vendo? Então aqui, ó, o vetor de potência resistiva está em fase. Né? O vetor de potência reativa está defasado. 90 graus, tá vendo? Em relação ao vetor de referência. Então, vetor resistivo ativo, né, e vetor reativo vai proporcionar um triângulo pitagórico. E você pode calcular a potência ativa ou por essa fórmula aqui, ou pelo quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Você também teria como calcular a potência total, que é a potência aparente. Então vamos de exercícios agora com base no livro do Milton Gussou. Qual a potência fornecida por um sistema trifásico, né, se cada fio conduz 20 A e a tensão entre os fios é de 220 volts?
né, para um fator de potência igual à unidade, ou seja, o fator de potência igual a 1. Perfeito? Então vamos lá. A potência fornecida pelo sistema. Então, a potência, a gente está falando de uma potência ativa, né? Então vamos lá. Se está falando que é trifásico e equilibrado, então raiz de 3 vezes tensão da carga vezes a corrente da carga. Então 220 vezes 20, correto? E o fator de potência igual a 1, né? Igual a unidade. Então tá lá. Ok? 7,612 watts. 7,6 watts. Né? Então bem fácil, tá vendo? Se não fosse trifásico, você esquece raiz de 3. Se for bifásico, esquece raiz de 3. Se for trifásico não balanceado, não equilibrado, aí você não bota raiz de 3, você bota só 3. Agora, se for equilibrado, raiz de 3. Ou balanceado, pode estar escrito assim. Outro exercício. Cada fase de um gerador trifásico ligado em delta alimenta uma corrente com carga máxima de 100 A, numa tensão de 240 volts, e com um fator de potência de 0,6 de carga indutiva. Né? Calcule a tensão da linha B e a corrente. Calcule a tensão da linha. Aí, em segundo caso, calcular a corrente da linha. A tensão da linha. Segundo caso, calcular a corrente da linha. Em terceiro caso, a potência trifásica. Geral, né? Em kA, kV-ampere, kVA. E a potência trifásica em kW, a potência ativa. Então vamos lá. A tensão de fase, ó, uma tensão de 240 volts. Então deu a tensão de fase aqui, 240 volts. Né? A corrente de linha, raiz de 3 vezes a corrente de fase. Né? Então raiz de 3 vezes deu aqui, ó, com uma corrente com carga máxima de 100 ampere. Então deu aqui. Ó. Então a corrente de linha não vai ser 100 ampere, vai ser mais. Né? 173. Por isso que às vezes a galera erra em cálculo de disjuntor por causa disso. Né? Bota o disjuntor com base na corrente de carga, mas aí esquece que você tem a corrente de linha, que é um sistema trifásico, multiplica por raiz de 3, por aí vai. Então, para calcular, né, a potência aparente, vai ser igual a raiz de 3, porque é um sistema trifásico, né, equilibrado, vezes a tensão da linha, vezes a corrente da linha. Então tá aqui, ó, vai dar 71,800 volt-ampere, só que ele pede em kV-ampere. Né? Então, só voltar 3 casas, já vira vezes 10 a mais 3, né? Que é o símbolo de quilo. E por último, a potência em kilowatt. Né? Então, a potência ativa vai ser igual V vezes I, ou seja, a potência aparente vezes o cosseno do ângulo. Né? O cosseno foi dado, 0,6, indutivo, vezes o 71,8, que é em kilowatt. Ó. Então, 43,1 já dá em kilowatt. Esse kV-ampere, esse quilo aqui não foi mexido. Quando você multiplica pelo fator de potência, você transforma o volt-ampere em watt, mas esse quilo aqui não tinha sido mexido. Então, 43,1 kW. Três resistências de 20 ohm, cada uma estão ligadas em estrela a uma linha trifásica, né, de 240 volts, funcionando com o fator de potência de uma unidade, ou seja, FP igual a 1. Né? Calcule a corrente através da resistência, a corrente da linha
e a potência consumida pelas 3 resistências, né? Pelas 3 impedâncias seria o caso, né? Então vamos lá. A tensão da linha vai ser igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. A tensão de fase foi dada, né? Foi dada não, desculpa, foi dada a tensão de linha aqui, ó, numa linha. A tensão de linha. Então, matematicamente, né, você quer descobrir esse cara aqui, ele passa para lá, esse cara, o VL vem para a direita, VF, tensão de fase vai para a esquerda, a raiz de 3 desce. Então, 240 dividido por 1,73, 138 volt,7 é a tensão de fase, tá? Você pode fazer um teste em casa, né? Fazer o mesmo exercício aqui, mas com 220 volts. Você vai ver que vai dar aí 127. A corrente de fase vai ser igual à tensão de fase dividido, né, pela impedância da fase. Só que a impedância da fase está dizendo para você aqui, ó, que é uma carga resistiva. Não está dizendo para você que é uma carga indutiva, nem que é uma carga capacitiva. Se está dizendo que é uma carga resistiva, então a impedância é igual à resistência. Ou o circuito poderia estar em ressonância, por exemplo, né? Então, o nosso 138,7 dividido pela carga resistiva, tá vendo? Então, a corrente de fase, 6,94 ampere. E a potência, né? E a potência, a corrente de linha que ele pediu, né? Então, calculou a corrente de fase, né? E a corrente de fase vai ser igual à corrente de linha, porque é um circuito puramente resistivo, né? Os mesmos 6,94 ampere. E a potência, né, de um sistema trifásico desequilibrado, né? Não é a raiz de 3, tá vendo? É 3. Então, não é vezes raiz de 3. Então, só o 3, porque ele não está equilibrado. 3 vezes 138,7 vezes 6,94 vezes 1, porque o fator de potência é de uma unidade. Então, 2.890 watts, né? 2,89 kW. Ok? Bom, repita o exemplo anterior, né? Os valores de tensão 240 volts, as cargas de 20 ohm, para o caso em que as 3 resistências são religadas, só que não mais em estrela, agora em triângulo. As cargas, né? Aqui as cargas foram ligadas em estrela. Agora vamos ligar as mesmas cargas em triângulo. O que iria acontecer? Bom, tensão de fase foi dado, né? Com a tensão de linha. Então a corrente de fase é igual à tensão de fase sobre a impedância de fase. Como é um circuito puramente resistivo, a impedância de fase é igual à resistência de fase. Então 240 sobre 20, 12 ampere. Achei que fosse no grupo de zap de vocês a mensagem. Bom, aplicando, né, a equação de corrente de linha, vai ser raiz de 3, né, vezes a corrente de fase. Então, vai dar 20,8 ampere. E a potência, 3 vezes, né, a tensão de fase, vezes a corrente de fase, vezes o cosseno do ângulo, que é o fator de potência. O fator de potência eu já havia dito que era uma unidade, então o fator de potência é igual a 1. Então, 8.640 watts. Né? E a potência total, raiz de 3 vezes, né, a potência ativa vezes o fator de potência. 8.640 watts. Ok? Então, notem que se você pegar as mesmas cargas e ligar elas em delta, olha o que acontece com a potência. A potência total, 2.890. Olha a potência total no circuito em delta.
8.640, né? Ou seja, vamos botar aqui um do lado do outro para comparar. Então, reparem aqui, ó. Se você tem, se você tem as mesmas cargas com as mesmas tensões, né, de fase aplicada, se você fizer uma instalação em estrela, a sua potência vai ser, sua potência total, sua potência aparente vai ser muito menor do que se você instalar em triângulo. Então, até para a escolha de qual eu quero ter mais potência, eu quero ter menos potência, né? Isso influencia direto. Então, sobre as mesmas condições, é notório a observação que, sob as mesmas condições, né, se efetuar a instalação em delta, irá possuir mais potência aparente ou potência total. Então acaba ficando uma informação interessante para a gente aqui. Ó. Sob as mesmas condições, né, só mudou o método de instalação de Y para delta. Ó, é notória a observação
que, sob as mesmas condições, se efetuar a instalação em delta, irá possuir mais potência aparente ou total do que em relação à instalação em Y, em estrela. Ok? Então isso é bem importante da gente analisar. Perfeito? Deixa eu salvar aqui para mandar para vocês agora, né, disponibilizar para vocês os arquivos com os exercícios prontos para que vocês possam treinar e mudar as respectivas condições.